E na época, esses grupos religiosos de italianos aqui dos Estados Unidos, eles, por causa de algumas divergências doutrinárias, eles tiveram que fazer uma convenção, né? E foi aí que surgiu os 12 pontos de doutrina e fé que a congregação cristã também utilizou, né? Foram cerca de 70 denominações que participaram dessa convenção. Estudiosos, teólogos, né, de várias denominações cristãs italianas que participaram dessa convenção. E através de um entendimento teológico, infelizmente a congregação é contra, né? A teologia, o estudo bíblico, né? Mas foi assim que foram criados os 12 pontos de doutrina. Então, tem irmão, até eu vi um livro criado por um irmão que ele falou que foi uma assembleia, como se fosse a Assembleia Geral do Brás, que foi a assembleia exclusiva da congregação que criou os 12 pontos de doutrina de fé, e é uma mentira. Isso não é verdade. Então foi todos os irmãos da congregação, todos os irmãos cristãos italianos que criaram esses 12 pontos de doutrina de fé, que todas as igrejas italianas cristãs, seja nos Estados Unidos, seja na América do Sul e na Itália, passaram a adotar esses 12 pontos de doutrina e fé. Ou seja, não é criação da congregação cristã, tá ok? E isso, então, nos mostra que o irmão Luiz Francisco acabou indo para uma terceira criação de denominação, que foi a Christian Congregation Church, Igreja Congregação Cristã, aqui nos Estados Unidos, a de Chicago. Uma única igreja, que não faz parte de nenhuma outra igreja. Ele não fundou a Congregação Cristã no Brasil. Inclusive, ele se manteve fiel a essa questão de não fazer ligação, porque ele era contra esse clericalismo, né? Essa questão de todas as igrejas unidas e tem um presidente, né, um vice-presidente, ter essas reuniões que tem um controle centralizado das denominações. Não, ele não queria nada disso, ele queria independência. Inclusive nos Estados Unidos, naquela época, essas assembleias cristãs eram antes, né, de institucionalizar, elas eram autônomas, né? Elas levavam o nome de acordo com a rua que elas estavam. Assembleia Cristã da rua tal, Assembleia Cristã da rua tal. E assim, cada um com a sua independência, total independência. E eles mantinham, todas as igrejas cristãs italianas, elas mantinham, e salvo engano, mantêm até hoje essa reunião anual para discutir coisas a respeito de como é que eu posso dizer? A respeito do evangelho, a respeito da forma, né, que eles estão conduzindo as igrejas, mas de forma independente, e não tem criação de nenhuma lei que tem que todo mundo se submeter, que foi revelado por Deus, né? Não tem essas coisas. E, amados irmãos, isso, né, nos mostra, a história nos mostra também, inclusive vocês quiserem, é muito simples, vai no Wikipédia também que você vai encontrar muita coisa. Pesquisa sobre Luiz Francisco, pesquisa sobre a Congregação Cristã do Brasil e pesquisa sobre Congregação Cristã dos Estados Unidos. E você vai ver outro fato interessante, né? Que na Congregação Cristã dos Estados Unidos, o irmão Miguel Spina, né, no final dos anos, no início dos anos 80, né, 79 por aí,
ele veio aqui para os Estados Unidos, né? Ó, no final da década de 70, por iniciativa de Joel Spina, deve ser irmão, né, do Miguel Spina. Ele morava aqui nos Estados Unidos. Então ele convidou Miguel Spina e mais alguns irmãos para vir congregar em algumas igrejas pentecostais aqui, ítalo-americanas. Vejam que eles vieram congregar em outras igrejas. Então eles não vieram anunciar o evangelho. Na verdade, eles vieram do Brasil com um intuito: converter a igreja, convencer a igreja a trocar a placa e se unir a eles. Não houve revelação de Deus nesse sentido. Houve um convencimento. Eles vieram e convenceram esses irmãos de movimento pentecostal anterior à criação da congregação cristã. E algumas igrejas, assembleias cristãs, aceitaram trocar a placa e participarem da forma da liturgia do culto da congregação cristã. Então não foi assim, vieram aqui, evangelizou, aí um grupo de irmãos, aí criou uma igreja, não. Eles pegaram, foram na igreja direto e convenceram os irmãos a trocar a placa da igreja. E aí, a partir daí, os irmãos, né? E também houve uma troca do estatuto da igreja, onde a congregação cristã começou a se auto-intitular a obra de Deus, né? Que o irmão Luiz Franciscão falava que era uma ramificação, porque a obra de Deus é Jesus Cristo, né? A obra de Deus é Jesus Cristo. E as igrejas, as denominações, são os galhos, né? São os galhos ligados na videira, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso que ele falava ramificação, mas a congregação cristã, os irmãos do Brasil, resolveram então criar esse sistema em que se auto-intitulou a própria obra de Deus, a revelação que veio, sendo que não foi isso que era a ideia do irmão Luiz Franciscão, tá? Então, vocês podem pesquisar e tenham em mente, o irmão Luiz Franciscão defendeu até o fim essa questão de não institucionalizar. Ele não se contradisse em nenhum momento. Ele preferiu terminar os seus dias sozinhos, só ele, a sua família e alguns amigos que quiseram fazer parte de uma igreja independente. Inclusive a congregação cristã teria até tentado ir lá convencer os irmãos a se unirem e não quiseram. Até hoje, outro fato interessante, não existe a monarquia na congregação cristã de Chicago, né? Aliás, não é congregação cristã, é Christian Congregation Church, né? Igreja Congregação Cristã de Chicago. Eles não têm monarquia, ou seja, nenhum dos filhos do irmão Luiz Franciscão se tornou ancião ou alguma coisa. Tinha um deles que era músico, mas não teve essa monarquia que passa de pai para filho, de parente, enfim, não tem isso, né? Para vocês verem que é totalmente outra igreja, né? E outra forma litúrgica, outra forma de culto, totalmente diferente. Quem duvidar pode vir aqui nos Estados Unidos um dia, vai em Chicago e pesquisa, tem vídeos, até vou deixar o link para vocês, do vídeo de dentro da igreja.